Me atrevo a fazer uma pergunta que poderá causar muitas divergências de opiniões. Antes de mais nada, eu, como todo cidadão brasileiro de bem, sou a favor da justiça e repugno a injustiça das nossas leis brasileiras, que deveriam punir os seus criminosos corruptos e assim não o fazem. Então, antes de fazer esta pergunta, fique sabendo que eu não estou aqui para apoiar crime ou criminosos, tampouco passar a mão na cabeça de um deles, porque quem comete crime deveria pagar por seus crimes, até por prisão perpétua, dependendo da grandeza dos seus atos criminosos. Pois bem, a pergunta é essa: se o serial killer Lázaro Barbosa ainda estivesse vivo, ele tivesse se entregado a Cristo antes de morrer, haveria salvação para ele? A Bíblia vai nos dar algumas respostas que talvez você não concordará. Seria possível uma pessoa como serial killer Lázaro Barbosa, antes de morrer, seria possível, se ele se entregasse a Cristo, ele ser perdoado dos seus pecados, ser salvo e até mesmo digno de herdar a vida eterna? Lembra de Moisés? Moisés, diz a Bíblia Sagrada, que um dia ele cometeu um ato criminoso. Ele matou uma pessoa e fugiu para o deserto. Uma contradição do mato. E ali no deserto, fugindo dos seus perseguidores, escondendo-se dos seus inimigos, ele não conseguiu se esconder de Deus, porque Deus o encontrou e Moisés teve uma experiência com Deus. Deus fez uma obra na vida de Moisés, e Moisés, de criminoso, ele voltou para o Egito como libertador do povo de Israel. E o seu relacionamento com Deus foi tão glorioso que a Bíblia diz que Moisés falava com Deus. Deus falava com Moisés face a face. Exemplo de uma pessoa que deveria pagar por seus crimes por um ato criminoso, mas Deus fez uma obra de transformação, de criminoso a libertador de Israel. E a pergunta ainda ecoa: se Lázaro, o serial killer, estivesse vivo e tivesse se entregado a Cristo, haveria perdão e salvação para ele? Lembra de um homem chamado Saulo na Bíblia Sagrada? Saulo de Tarso, ele carregava um ódio, um ardor de fúria, repugnância pelos cristãos. Ele tinha autoridade para arrancar os cristãos de casa, e muitos desses cristãos foram assassinados cruelmente porque não negavam o Evangelho de Jesus Cristo. Mas um dia Saulo, dirigindo-se à cidade de Damasco, ele viu uma luz radiante diante de si e ele caiu por terra. Ele ficou cego durante 3 dias. Ele foi conduzido à casa de um servo de Deus, onde ali permaneceu. Enquanto ele está pousado ali na casa desse servo de Deus cego, de repente outro servo de Deus chamado Ananias ouve a voz de Jesus. E Jesus diz para Ananias: Ananias, vai até a casa do meu servo e ali você vai encontrar Saulo. Você vai orar por ele. Aí Ananias, ao ouvir a voz divina, ele começa a ficar um pouco preocupado, dizendo: Senhor, eu tenho ouvido falar muito desse homem. Ele é um monstro, ele é um selvagem. Ele não gosta de cristãos, ele persegue os cristãos, ele faz muito mal à igreja. É como se Deus falasse assim, é como se Jesus estivesse falando para Ananias: Ananias, ele já fez isso, ele é tudo isso que você falou, ele é muito mais ainda que nem você sabe. Aí Jesus diz assim: mas vai até ele, ora por ele, porque ele é um vaso escolhido para a minha obra. Assim Ananias o fez. Ananias chegou na casa desse servo de Deus, orou para Saulo. Diz a Bíblia que Saulo passou a enxergar naquele instante. Ele chegou 2 vezes. Ele chegou no mundo material e, o mais importante, ele chegou no mundo espiritual, porque pôde enxergar que ele era um pecador e Jesus era o seu Salvador. Saulo, ele se entregou a Cristo, foi batizado, cumpriu a justiça divina e Deus fez de Saulo um assassino, um perseguidor de cristão, um dos maiores missionários que surgiu na igreja primitiva.
Deus transformou a vida de um criminoso, de uma pessoa cruel. Segundo os psicólogos e psiquiatras, Lázaro, o serial killer, não tinha como ele ser transformado. Era um caso perdido, porque ainda que ele passasse por um tratamento de transtorno mental, ele voltaria a matar. Em outras palavras, não tinha como haver uma transformação na vida de um homem desta natureza. Mas aí é que eu pergunto, e Deus? Onde fica Deus nesta história? Quando nós acreditamos que pessoas envolvidas com todo tipo de criminalidade, pessoas com a natureza doentia, monstruosa, selvagem, um homicida, um criminoso, um drogado, um traficante, quando nós acreditamos que essas pessoas não têm como haver uma transformação na vida delas, nós estamos limitando o poder de Deus. Porque se a psiquiatria, se os psicólogos, quem quer que seja, a sociedade diz que não tem mais jeito, nasceu desse jeito, é desse jeito e vai morrer desse jeito, quando nós acreditamos nessas filosofias, nós estamos dizendo que não existe um Deus que tem poder para transformar a vida de um ser humano. O serial, ele merecia ser preso, sim, até prisão perpétua, se possível. Ele merecia ser até alvejado caso reagisse contra a polícia. Eu sempre disse isso. E assim aconteceu com ele. Reagiu e foi alvejado. Ele merecia tudo isso, sim. Mas se ele se arrependesse de coração, será que haveria oportunidade para o Senhor o perdoar, transformar, salvar e levá-lo para a eternidade? Nós temos o poder de julgar. Nós carregamos o martelo da justiça na mão e nós prescrevemos. Nós apontamos quem é digno e quem não é digno da salvação. Mas independente dos crimes, da natureza, do pecado que um ser humano ele comete, para Deus não existe pecadinho e nem pecadão. Tudo é pecado, todos estão condenados. A Bíblia chega a dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o serial killer se foi, não há mais como ele alcançar a salvação. Mas se ele estivesse vivo, ele teria alcançado a salvação? Nós temos o poder de julgar as pessoas. Nós queremos até escolher ou apontar quem merece e quem não merece ser salvo, como se nós fôssemos aquele que morreu no Calvário por todos os pecadores. Foi você que recebeu os açoites rasgando as suas carnes? Foi você que recebeu cuspe na face? Foi você que foi esbofeteado pelos pecadores? Foi você que carregou a cruz até o monte da caveira? Foi você que recebeu cravos nas mãos e nos pés? Foi você que recebeu uma coroa de espinho na cabeça? Foi você que morreu pelos pecadores? Não, foi Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Só Ele pode garantir a salvação na vida do mais pérfido, monstruoso e selvagem pecador. Por isso que Deus disse em sua palavra em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele poderia ser salvo se ele se arrependesse de coração, porque eu sei que hoje, infelizmente, há muitas pessoas que fingem um arrependimento hipócrita somente para serem aceitos na sociedade cristã, mas continua aprontando, continua roubando, continua fazendo todo tipo de imoralidade escondidos atrás de uma Bíblia Sagrada. Então eu sei que é difícil nós aceitarmos uma pessoa com o perfil do serial killer Lázaro no meio de uma sociedade cristã, carregando uma Bíblia Sagrada. Eu sei que é difícil, mas se for um arrependimento sincero, se for um arrependimento de coração, Deus, Ele perdoa, Deus, Ele salva, Deus, Ele transforma e coloca na eternidade para morar nas mansões celestiais. Para finalizar, 2 ladrões estão ao lado de Jesus Cristo.
Um deles, na cruz do Calvário, olha para Jesus e zomba de Jesus. Se tu és o Filho de Deus mesmo, então desce da cruz e salva-te, a ti mesmo e a nós, zombando de Jesus Cristo, Filho de Deus. O outro ladrão, que estava ao lado de Jesus, também disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino ou no teu paraíso. Jesus disse para este: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Houve salvação para aquele criminoso. As leis determinavam a morte daquele criminoso. Ele pagou por seus crimes, ele foi morto, foi crucificado aquele ladrão, mas ele foi salvo. Quando falamos em salvação, não estamos falando que o ser humano, ao cometer os seus crimes, ele deve ficar impune, tá bom, dos seus crimes. Não, se o serial fosse salvo, ele deveria pagar por seus crimes, ele deveria ficar preso atrás das grades. Mas a salvação é algo que nenhuma justiça terrena pode bloquear na vida de um ser humano quando ele se entrega a Cristo de coração, com sinceridade. Então a pergunta ela ecoa, causando divergências. Se Lázaro tivesse tido a oportunidade, antes de morrer, se entregasse a Cristo de coração, será que teria havido o perdão de Jesus para ele? Será que ele poderia ser salvo, transformado e alcançar a salvação e a vida eterna? Fica com isso na sua mente.